queridos alunos do curso técnico em confeitaria, da disciplina Alimentos e Nutrição. Vamos dar continuidade à nossa segunda semana de trabalho, nessa segunda videoaula com o tema Constituição dos Alimentos. Nesse momento, nós vamos falar dos micronutrientes. Quais são os micronutrientes da nossa alimentação? Basicamente, são as vitaminas e os minerais, que são essenciais no nosso organismo. E o que são as vitaminas? As vitaminas são compostos orgânicos presentes nos alimentos e funcionam principalmente como catalisadores para as reações químicas do nosso corpo. Vamos lembrar o que é um catalisador? É um elemento ou uma substância que tem a capacidade de acelerar uma reação química. E devido ao importante papel no metabolismo e na manutenção da saúde, é necessário recebermos uma dose todos os dias das vitaminas essenciais na nossa alimentação. Vamos falar um pouco dos tipos de vitaminas. As vitaminas, como nós sabemos, cada uma possui o seu nome específico, mas elas podem ser agrupadas em dois grandes grupos: as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. A diferença básica delas é que as hidrossolúveis, ou seja, que são solúveis em água, elas não são armazenadas no nosso organismo. Então nós vamos precisar de um aporte dessa vitamina todos os dias. As vitaminas lipossolúveis, elas podem ser armazenadas no nosso corpo. Dessa forma, não é necessária absolutamente uma dose diária dessas vitaminas. Vamos falar então das vitaminas, as suas fontes e as suas funções no nosso organismo. A vitamina A, o retinol, ela é essencial para o crescimento e desenvolvimento do nosso corpo. E também evita a xeroftalmia, que nós falamos na primeira semana, que é a visão noturna, a perda da visão noturna. As principais fontes da vitamina A são o fígado, o leite, ovo, cenoura, os vegetais e frutas coloridos, vermelhos, alaranjados, além dos verdes, espinafre, couve, batata doce, mamão. A vitamina C, o ácido ascórbico, ela é essencial para o sistema imunológico e é necessário também para o crescimento e reparo dos tecidos das diversas partes do nosso corpo. É necessário, inclusive, para a formação do colágeno, que mantém a nossa pele mais jovem. Além, inclusive, uma função muito importante da absorção do ferro dos alimentos. Quando nós alimentamos de carnes, por exemplo, que são alimentos ricos em ferro, se não tivermos um aporte de vitamina C, este ferro não será tão bem absorvido quanto se ingerirmos alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C também tem a função antioxidante, que nos mantém mais jovens. As fontes principais são as frutas cítricas e alguns vegetais como brócolis, manga, páprica. Sobre a vitamina D, é importante saber que ela é essencial para a formação e manutenção de ossos e dentes saudáveis. As principais fontes são o queijo, a manteiga, creme, óleo de peixe e fígado de animais. A vitamina E, ela é essencial para o crescimento e desenvolvimento adequado dos músculos, para o funcionamento apropriado do sistema circulatório, nervoso, digestivo, imunológico, e ela também é antioxidante. As principais fontes da vitamina E são os óleos vegetais, nozes, grãos integrais, vegetais e os vegetais verdes. Agora vamos falar das vitaminas do complexo B. O complexo B é formado por 8 vitaminas. A B1, que é a tiamina, a B2, a riboflavina, a B3, que é a niacina, a B5, que é o ácido pantotênico, a B6, a peridoxina, B7, biotina, a B9, o ácido fólico e a B12, a cobalamina.
Essas vitaminas desempenham importantes funções no nosso organismo, como o metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios, a formação das células sanguíneas, funcionamento de glândulas como a tireoide e suprarrenais, a absorção de alguns alimentos e a utilização de nutrientes, inclusive de outras vitaminas. A síntese do DNA, que é a responsabilidade do ácido fólico, que é uma função muito importante, principalmente durante a gravidez, quando as células do feto estão em ampla multiplicação, e ainda a produção da mielina, que é a responsabilidade da vitamina B12, a cobalamina. A deficiência da produção da mielina pode levar a doenças graves, doenças autoimunes. E as principais fontes das vitaminas do complexo B são as carnes, as vísceras como fígado e rins, cereais, leite, ovos, vegetais folhosos e inclusive o tomate. Agora vamos falar do segundo grupo de micronutrientes, que são os minerais. Os sais minerais são elementos essenciais para a saúde, tendo a sua origem principalmente a partir do solo. Eles não são produzidos pelo nosso corpo, sendo obtidos a partir da alimentação, principalmente pela ingesta de vegetais, verduras, legumes e da água. Os vegetais, eles captam sais minerais através das suas raízes diretamente do solo e nos fornecem através da ingesta das folhas ou dos frutos. Também fornece esses nutrientes, esses micronutrientes aos animais. Por isso, em algumas carnes, em alguns alimentos provenientes de animais, nós também encontramos os sais minerais. Os sais minerais também estão presentes na água e, dependendo da região geográfica, nós vamos ter maiores e menores quantidades dos diversos sais minerais. Os minerais, eles podem ser classificados em macrominerais e microminerais. Mas essa classificação não está relacionada com a complexidade da substância, da molécula, nem com o tamanho ou com a estrutura. Está relacionado com a nossa necessidade de consumo. Para os macrominerais, a nossa necessidade diária é da ingesta de mais de 100 mg por dia. E dos microminerais, necessitamos de uma quantidade menor que 100 mg por dia. Os principais macrominerais são o cálcio, o fósforo, o magnésio, o cloreto, o sódio e o potássio. As principais funções dos macrominerais, queridos alunos, está relacionada à estrutura óssea e dentária, à regulação do balanço hídrico, à excitabilidade dos nervos, à contração muscular e à produção de suco gástrico. Se não tivermos um aporte adequado desses macrominerais, nós poderemos ter deficiência na nossa estrutura óssea, inclusive, pensando as mulheres, como falamos na primeira semana, podemos desenvolver até mais precocemente a osteoporose. Na questão do balanço hídrico, os macrominerais, eles são muito importantes porque eles são responsáveis pela eliminação dos líquidos que ingerimos. E se essa eliminação não é adequada, isso pode incorrer, por exemplo, no aumento da pressão arterial, levando à hipertensão ou pressão alta. As principais fontes dos macrominerais são o leite e derivados, os cereais, frutas, vegetais verde escuro, e para o sódio e cloretos, principalmente o sal de cozinha e os alimentos processados. Agora vamos falar dos microminerais. Os microminerais principais são o ferro, zinco, selênio, cobre, iodo, manganês e flúor. As principais funções dos microminerais no nosso organismo estão relacionadas a: eles são componentes da hemoglobina, principalmente o ferro e o cobre, estão relacionados com o nosso crescimento e desenvolvimento, tanto no aspecto geral, como se nós formos pensar em cada parte do corpo. São responsáveis pela regulação de algumas glândulas, pela produção de hormônios, como da tireoide, que está principalmente relacionado com o iodo,
E também são antioxidantes, como eu tenho chamado a atenção, principalmente para nós mulheres que gostamos de não envelhecer muito cedo. Essa é uma função importante e que pode ser garantida com uma boa ingesta de microminerais. Também são responsáveis pela produção de enzimas, inclusive do suco gástrico. Também são importantes, principalmente o flúor, na melhor qualidade dos nossos ossos e dentes. Por isso, várias pastas dentais contêm o flúor para proteger a nossa dentição. Para você aprender mais sobre vitaminas, proteínas e os minerais, estamos disponibilizando esse link da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem um regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada desses macro e micronutrientes. As nossas referências utilizadas para esta videoaula são essas que estão na tela. Muito obrigada pela sua atenção e não deixe de cumprir suas atividades no tempo determinado e, principalmente, não deixe de consultar o tutor, que é uma pessoa que vai te ajudar a resolver as suas dúvidas. Muito obrigada, até a próxima, um grande abraço!